Imagine que há uma chave oculta que pode acelerar sua prosperidade, algo que muitas pessoas ignoram, mas que já foi testado e comprovado ao longo dos séculos. A verdade é que existem princípios espirituais que, quando aplicados, trazem crescimento e transformação. Um dos mais poderosos é a generosidade. Mas por que a generosidade tem esse poder? E como aplicá-la de forma que realmente traga frutos? A Bíblia ensina que a generosidade não é apenas uma atitude de bondade, mas uma lei espiritual que gera colheita abundante. Provérbios declara que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso significa que quando alguém abre mão de algo para beneficiar o próximo, essa atitude desencadeia uma reação espiritual que resulta em provisão e abundância. Mas muitos ainda vivem na escassez porque não compreendem esse princípio. Prosperidade não se resume a dinheiro. Ser próspero significa ter tudo o que é necessário para viver com plenitude. Paz, saúde, bons relacionamentos e recursos suficientes para cumprir seu propósito. A generosidade, quando praticada intencionalmente, é um caminho para essa plenitude. A questão é, quem deve ser o alvo dessa generosidade? A Bíblia aponta 4 grupos principais: Deus, os necessitados, os vulneráveis e aqueles que nos instruem. Ser generoso com Deus significa colocar os recursos diante dele, reconhecendo que tudo vem dele. Desde os tempos antigos, vemos esse princípio em prática. Abel ofertou o melhor de seu rebanho, enquanto Caim trouxe qualquer fruto da terra. O resultado? Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. O coração por trás da oferta faz toda a diferença. Quando damos com um coração correto, atraímos a bênção divina sobre nossas vidas. Isso é evidenciado nas Escrituras em diversas passagens. O segundo grupo são os necessitados. Jesus ensinou que ajudar os pobres é o mesmo que emprestar a Deus. Isso nos lembra da história da viúva que ofertou suas últimas moedas. Aos olhos humanos, sua oferta era insignificante, mas para Deus foi a maior de todas. A medida da generosidade não é o valor dado, mas o sacrifício envolvido. Além disso, Deus promete que aquele que socorre o necessitado será recompensado de maneira grandiosa. Além dos pobres, há os vulneráveis, órfãos, viúvas, enfermos e aqueles que enfrentam dificuldades. Em diversas passagens, Deus ordena cuidado especial a essas pessoas, pois são as que mais precisam. Davi, por exemplo, sempre demonstrou generosidade para com os filhos de seus amigos e até para com seus inimigos, o que abriu portas em sua vida. Quando cuidamos dos vulneráveis, estamos cumprindo um princípio que gera bênçãos duradouras. O próprio Jesus demonstrou esse princípio ao alimentar multidões e curar enfermos, sempre atendendo aos necessitados. O último grupo são aqueles que nos ensinam e orientam. O apóstolo Paulo ensina que aquele que recebe instrução na palavra deve repartir todas as coisas boas com quem o instrui. Isso significa honrar mentores, professores e líderes espirituais, reconhecendo o valor do conhecimento e do ensino. Quando valorizamos aqueles que nos ajudam a crescer, abrimos espaço para receber mais sabedoria e direção em nossa vida. A generosidade com aqueles que compartilham conhecimento não apenas fortalece os laços, mas também potencializa nossa própria caminhada. Mas como a generosidade realmente impulsiona a prosperidade? A resposta está no princípio da semeadura. Jesus ensinou que quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Assim como uma semente gera frutos em proporção muito maior do que seu tamanho, a generosidade gera retorno multiplicado.
O fazendeiro que planta uma semente de manga não colhe apenas um fruto, mas centenas ao longo dos anos. E essa verdade se aplica a todas as áreas da vida. Quem planta generosidade, colherá abundância. Isso não vale apenas para bens materiais. A generosidade pode ser financeira, mas também pode se manifestar no tempo que se dedica a alguém, nas palavras de encorajamento, nos atos de serviço. Muitas vezes, um simples gesto de apoio pode transformar a vida de alguém e criar conexões que trarão benefícios inesperados no futuro. Pequenos atos de bondade geram uma corrente positiva que retorna ao doador de maneira multiplicada. A história do bom samaritano ilustra esse conceito perfeitamente, mostrando como ajudar o próximo pode trazer bênçãos duradouras. Porém, há um detalhe essencial: a generosidade precisa ser intencional. Dar sem propósito não gera os mesmos frutos que dar com sabedoria. Jesus contou a história de uma viúva que ofertou suas últimas moedas no templo. Apesar de outros terem dado grandes quantias, ela foi quem chamou a atenção de Jesus, pois deu tudo o que tinha com um coração sincero. A intenção por trás do ato de dar é o que define seu impacto. Dar de forma deliberada e com um propósito correto abre portas que nunca imaginamos. A história de Salomão reflete essa verdade. Sua generosidade ao pedir sabedoria, ao invés de riquezas, fez com que Deus o abençoasse com ambas. Além disso, a generosidade constrói um legado. A Bíblia afirma que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Quando alguém é lembrado por sua generosidade, seu impacto continua mesmo após sua partida. José, no Egito, é um grande exemplo. Sua generosidade e sabedoria salvaram não apenas sua família, mas uma nação inteira. Ao investir na vida de outros, perpetuamos nosso nome e nossa influência para as próximas gerações. Outro benefício poderoso da generosidade é a criação de conexões e relacionamentos verdadeiros. Pessoas generosas atraem amigos leais e criam uma rede de apoio que se estende por gerações. Enquanto o avarento afasta as pessoas, o generoso constrói alianças duradouras. Ruth foi generosa para com Noemi, e sua lealdade a levou a um destino de honra e prosperidade ao se casar com Boaz. Os laços criados por atos de bondade podem transformar destinos, abrindo portas que de outra forma permaneceriam fechadas. Por fim, a generosidade atrai a bênção divina. A Bíblia ensina que quem dá aos pobres empresta ao Senhor. Deus nunca fica em dívida com ninguém. Quando alguém é generoso, Deus se encarrega de retribuir de formas inesperadas. Muitas vezes, a resposta não vem imediatamente, mas sempre vem, e em medida multiplicada. Não há como dar e não receber, pois essa é uma das leis espirituais mais poderosas já estabelecidas. O próprio Cristo viveu de maneira generosa, entregando sua própria vida pela salvação da humanidade. Se há um desejo de prosperar mais rápido, então a generosidade precisa se tornar um hábito diário. Pequenos atos de bondade e doação criam uma corrente de bênçãos que voltam para quem os pratica. Não é sobre dar apenas quando se tem muito, mas sobre entender que o ato de dar é o que abre espaço para receber mais. Assim como uma planta precisa de solo fértil para crescer, nossa vida precisa de generosidade para florescer. Agora, tome a decisão de ser intencionalmente generoso e veja as portas se abrirem de maneira sobrenatural. A prosperidade não é um acaso, mas o resultado de princípios aplicados. Que tal experimentar e ver como esse princípio pode transformar sua vida por completo? Se este conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais ensinamentos que podem transformar sua vida. Compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas.